bem, vamos continuar então lá em Mateus capítulo 23, em que estamos falando sobre as exortações que o Senhor Jesus fez aos fariseus e aos escribas daquela época. Lembrando que os fariseus e os escribas eram as pessoas que levavam, que representavam aqueles que criam em Deus, na lei de Moisés. Então eram os pregadores daquela época. E o Senhor Jesus, quando chegou, ele não era acreditado de ninguém. Ou seja, até mesmo os escribas e os fariseus que vinham em nome de Deus não acreditaram no Filho de Deus. E por isso o Senhor os exortou e chamou a atenção deles. Assim como o Senhor vem nos chamar também hoje a atenção para que nós, eu, você, que crê em Deus, para que nós venhamos estar atentos em que podemos estar errando, em que estas palavras podem nos exortar também. Vale lembrar que o Senhor não estava se direcionando àqueles que seguiam ele, aqueles que estavam aprendendo a sua palavra, mas que ainda não faziam novos discípulos. Mas o Senhor estava falando para aqueles que conheciam a palavra e a anunciavam. Então, portanto, é a este público que principalmente endereçada esta mensagem nos dias de hoje também. E, portanto, nós precisamos estar atentos, você e eu, que acreditamos na palavra de Deus e a compartilhamos. Eu, enquanto pessoa que estudo a Bíblia, que leio enquanto cristã, e que também compartilho, e você que talvez está me escutando, que é uma figura pública e que vai aí para missões, que é um representante, um ministro, que é um missionário, missionária, que é um pastor, pastora. Essas palavras também servem para que você se examine. Vamos fazer a leitura. Agora sim, valendo a leitura, capítulo 23 de Mateus, versículo 29 ao 32. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Veja bem, os fariseus e os escribas, pregadores daquela época falaram, nossa, se nós existíssemos nessa época dos nossos pais, nós não faríamos parte destes que mataram, que apedrejaram, que fizeram, que descreram nos profetas anteriores. E aí o Senhor diz, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Ou seja, eles sabiam que eles mesmos, ou melhor, talvez até soubessem, mas não queriam admitir que eles mesmos são filhos ou talvez estariam no mesmo lugar daqueles que mataram os profetas enviados pelo Senhor. Pois é, eles se ditavam tão sabedores da palavra de Deus que quando o Senhor enviou os seus profetas, eles foram mortos, foram desacreditados. Então o Senhor nos traz hoje uma reflexão, um alerta para mim e para você. Será que o Senhor não está enviando profetas no meio de vós? E talvez você não está querendo acreditar? Ou até mesmo está acusando e condenando aqueles que vêm em nome do Senhor? Portanto, pedi ao Senhor sabedoria e não seja o primeiro a julgar e nem a tirar a pedra, mas sim estar em comunhão com Deus para ter discernimento.